Que tipo de princípios o senhor vai analisar para a escolha do seu vice? Porque o senhor vai precisar de um vice. O que um representante de um partido que deseja ser ou ter um candidato a vice com o Cidadania não pode apresentar numa reunião com o Vladimir José Ames, objetivando ser o vice por alguma intenção? Mas eu tenho o firme propósito, sim, de concorrer a prefeito nas próximas eleições para o município de Horizontina. Tem pessoas na esquerda que são pessoas fantásticas também. Eu conheço, tenho amigos em todos os campos aí. Mas quando a gente fala em política, em conceitos, eu tenho, a princípio, uma tendência mais à direita. Ações no sentido assim de garantir, o partido A tem 10 cargos, o partido B tem 11, o outro tem 15, não me agrada. Possíveis vices que o senhor escolheria. Nildo Hickman poderia ser um desse vice? Entendi que eu tenho mesmo alguma contribuição a trazer para o município e concordei então de ser pré-candidato pelo Partido Cidadania. E também quais as pessoas que a gente vai colocar lá. Mas isso é uma coisa que nós não vamos, na minha maneira de ver, negociar antes. Nós vamos ver depois. Reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias nas eleições 2024. Nós estamos no município de Horizontina, onde recentemente um anúncio causou realmente um terremoto político na cidade. O anúncio foi o nome do senhor Vladimir José Ames como pré-candidato a prefeito pela cidade de Horizontina. A política hoje ainda está muito indecisa, as construções estão sendo realizadas, políticos ainda não têm nomes definidos, ou melhor, partidos ainda não têm nomes definidos e políticos também ainda não se definiram, pelo menos alguns. Não é o caso de Vladimir José Ames, que acolheu o Partido Cidadania e colocou seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito pela cidade de Horizontina. Outros partidos estão buscando ter o seu espaço através das suas construções, mas nada ainda muito definido, como o nome de Vladimir José Ames como pré-candidato a prefeito de Horizontina. Muito obrigado por receber a reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, aqui na sua residência para falar dessa sua decisão. Mas antes de nós entrarmos neste ponto da entrevista, eu gostaria de saber como foi a sua filiação ao Partido Cidadania, como ela ocorreu. Qual foi o ano e a sua decisão de se filiar a um partido político? O senhor que tem uma trajetória incrível com relação à sua profissão, com relação também à sua vida, não só pessoal como profissional, e é muito estimado na comunidade de Horizontina, que a nossa reportagem levantou isso. É um homem visto com integridade, sendo um homem íntegro, respeitado, honesto, que tem palavra. Nós conseguimos levantar isso e agora o senhor entra no ramo da política, podendo de repente aproveitar tudo que o seu trabalho e a sua profissão lhe deram, com muito suor, obviamente, com muito estudo. O senhor resolve ter mais este desafio na sua vida entrando na política. Tudo bem que seu pai já foi vereador, seu pai já foi presidente da Câmara de Vereadores em Horizontina, já tem uma trajetória política na família, e o senhor agora, Vladimir José Ames, colocando o seu nome à disposição de um partido político e principalmente à disposição do município de Horizontina. Boa tarde, Silvio. Muito obrigado pela oportunidade de falar contigo e com teus ouvintes, teus telespectadores. A pergunta foi: por que cidadania? Eu nunca fui filiado a partido político até há um ano e meio atrás, e na época então um pessoal que já militava no Cidadania, meus amigos, me convidaram a fazer parte desse partido. Dei uma avaliada nas pessoas que ali estavam, nos seus princípios, etc. E achei que era um lugar bom de estar, porque tinha um time bastante interessante ali. Sem nenhum objetivo na época de ser candidato nem nada, fui mais no sentido assim de participar da política, porque a política, na minha maneira de ver, ela faz parte da vida da gente. E se a gente se omite, muitas outras pessoas que às vezes não são tão bons políticos assim acabam
liderando as organizações, liderando os órgãos públicos. Então, esse foi o objetivo, de colaborar com aquele grupo e trazer ideias e participar, então, de uma forma um pouquinho mais ativa, porque na época ainda eu estava trabalhando no meu emprego anterior, ou no meu emprego do passado, porque agora eu sou aposentado, né? Então, foi essa a razão, e contribuí, então, com o partido e, em consequência, com a comunidade. E o seu nome, a escolha, não foi uma escolha de partido, claro que teve uma decisão sua, né? O senhor se colocou à disposição do partido a ser pré-candidato a prefeito pela cidade de Horizontina. O que o motivou a tomar essa decisão? Vladimir Ames, um homem de sucesso na vida, que trabalhou, aposentado de uma grande empresa, eu vou falar o nome, né, a John Deere aqui de Horizontina, e agora o senhor se propõe a ser pré-candidato a prefeito. O que o motivou a tomar essa decisão? Olha, foram muitas conversas com os amigos, com o pessoal do partido, e o partido tinha a intenção de apresentar um pré-candidato. E nas discussões internas do partido apareceu meu nome assim várias vezes e vários convites, e sempre argumentando de que a minha experiência profissional poderia ajudar muito na atividade ou na vida política ou na vida pública de Horizontina, no sentido assim de talvez implementar alguns outros novos processos, trazer alguma coisa desse conhecimento de administração da vida privada para a vida pública. A gente sabe que isso não é uma coisa de copiar e colar, porque são regras diferentes, enfim, mas acharam que trazer um pouquinho do tempero do privado para o público poderia ser uma boa alternativa. E aí muitas conversas surgiram, muitas reuniões, muitos convites, incentivos, enfim. E finalmente, então, agora há poucos dias, eu entendi que eu tenho mesmo alguma contribuição a trazer para o município e concordei, então, de ser pré-candidato pelo Partido Cidadania. Essa decisão de ser pré-candidato, ela não corre o risco de sofrer alguma alteração? Olha, eu estou confiante de que eu serei candidato. Contudo, eu sei que na política as coisas mudam do dia para a noite. Então, 100% a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Mas eu tenho o firme propósito, sim, de concorrer a prefeito nas próximas eleições para o município de Horizontina. O senhor é um homem de princípios, é um homem que a sociedade, né, o vê, e o senhor é um homem de caráter, um homem íntegro, de palavra. Afinal de contas, o senhor trabalhou numa grande empresa que precisava ter essas condições, essas qualidades para estar no comando dela e estar junto dela. Que tipo de princípios o senhor vai analisar para a escolha do seu vice? Porque o senhor vai precisar de um vice, né? O senhor é pré-candidato a prefeito, vai precisar de um pré-candidato a vice-prefeito. E é óbvio que a nossa reportagem faz sondagens e sabe que todos os partidos que se propuseram a estar como adversários da atual gestão, da atual administração, dos atuais partidos que fazem parte da gestão, Cidadania fazia parte, né? Diante dessa sua decisão, Cidadania deixa de fazer parte, se não deixou, futuramente vai deixar de fazer parte dessa gestão, e os demais partidos estão querendo tê-lo como aliado nessas próximas eleições. Que tipo de critérios o senhor vai usar, sendo um senhor um homem de princípios, como falou agora há pouco, né, que vale muitos princípios das pessoas, para escolher um nome a vice? Porque por mais que o partido tenha sua executiva, por mais que o partido tenha seu diretório e tenha seus filiados, com certeza a decisão será sua pelo nome que representa agora no município de Horizontina. O senhor é um homem respeitado, com certeza o partido vai respeitar a sua decisão também. Que princípios o senhor vai colocar em pauta, vai colocar em análise para ter um vice que possa realmente honrar com aquilo que o senhor vai buscar fazer caso seja eleito prefeito de Horizontina? Eu acho que a história da pessoa fala muito. E eu imagino que um vice precisa ter
capacitação técnica, vamos dizer assim, saber administrar um município, ou ter pelo menos as características para isso. Eu também nunca tive essa experiência, mas tive uma experiência na iniciativa privada. Eu acho que muita coisa a gente aproveita disso. Obviamente tem que aprender essas questões mais políticas, etc., que precisa, e as regras da administração pública. Mas o meu vice, primeiro, precisa ter uma integridade. Acho que esse é o papel, é uma questão de base, que precisa estar bem encaminhada. Precisa ser alguém que tenha um certo respeito pela comunidade, porque se a gente não tiver uma dupla que tenha respaldo, assim, em termos de confiança também, a gente não vai muito longe. Precisa ser alguém que se articula muito bem, porque eu quero fazer algumas coisas no sentido de tratar bem o funcionalismo público. Então nós precisamos ter esses alinhamentos de que nós só vamos conseguir bom resultado na nossa administração se os funcionários públicos entregarem um bom trabalho. Então nós precisamos muita conversa, muita discussão, muito treinamento, muita atividade no sentido de capacitar eles ainda mais para o que eles fazem e a gente se integrar, então, como um time, montar um time. Então essa característica do vice de ser um agregador, não só para trazer votos, mas depois para administrar o município, é uma característica assim, que eu considero muito importante. Eu sei que é difícil, não existe pessoa perfeita, ninguém de nós é perfeito, mas dentro desses conceitos assim, de administração pública, de austeridade, de planejamento, de trabalhar em equipe, é algo assim que eu busco muito nessa pessoa. Com relação aos partidos políticos, né? Alguns partidos eles tomam à frente uma ideologia e não tentam não quebrar aquela ideologia. O senhor vai ter ou tem alguma resistência a partidos que não fazem parte da ideologia do Cidadania? O Cidadania é um partido hoje de centro-direita, né? E tem partidos em Horizontina aqui de centro-esquerda, tem partido de direita. O senhor vai nessa premissa ou não? Vai depender realmente da pessoa? Eu acho que as pessoas, independentemente de partido, são boas no geral. Eu tenho a preferência por alguém alinhado mais à direita e não à esquerda. Eu não vou esconder isso. Agora, tem pessoas na esquerda que são pessoas fantásticas também. Eu tenho amigos em todos os campos aí. Mas quando a gente fala em política, em conceitos, eu tenho, a princípio, uma tendência mais à direita. Na minha primeira matéria, quando a nossa reportagem soube que o senhor havia colocado seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Horizontina, fizemos uma matéria e analisamos vários possíveis pré-candidatos a vice e colocamos um na matéria, né? Colocamos inclusive uma foto sua ao lado dele para provocarmos a opinião pública. A intenção não foi promover ninguém, e sim provocarmos a opinião pública naquela matéria, né? Falando do senhor e falando também dos possíveis vices que o senhor escolheria. Nildo Hickman poderia ser um desse vice? Sem dúvida, o Nildo é um candidato já experimentado, já uma pessoa com experiência. Não estou dizendo que tem preferência por A ou por B, isso está aberto ainda, não tem nada definido, mas o Nildo desponta na comunidade como uma liderança possível, sem dúvida. Entre outras, tem outros nomes também que têm despontado, então nesse momento está tudo em aberto, mas eu tenho um apreço muito grande pelo Nildo, uma pessoa fantástica, tenho uma boa relação com ele, não tenho nenhuma restrição com relação a isso. Obviamente isso vai ter que ser construído dentro do nosso partido, vai ter que ser discutido com a base aliada, enfim, tem várias discussões aí ainda por acontecer, para que a gente defina isso. E nesse momento não temos nem ainda definido quais os partidos que vão conosco, mas sim, o Nildo é um bom nome. Nessa construção, o que um representante de um partido que deseja ser ou ter um candidato a vice com o Cidadania
não pode apresentar numa reunião com o Vladimir José Ames, objetivando ser o vice por alguma intenção? Eu acho que tem que ser uma pessoa íntegra. Ela não pode ter uma mancha, alguma coisa no sentido de austeridade, de princípios bons, etc. No mais, eu acho que todos são bons candidatos. Nós precisamos nos alinharmos bem e antes de começar a administração, nós temos que planejar o que nós queremos fazer, que objetivos alcançar e também quais as pessoas que a gente vai colocar lá. Mas isso é uma coisa que nós não vamos, na minha maneira de ver, negociar antes. Nós vamos ver depois, se nós ganharmos a eleição, quem é a pessoa adequada para cada lugar, independente de partido. Essas ações no sentido assim de garantir, o partido A tem 10 cargos, o partido B tem 11, o outro tem 15, não me agradam. Eu acho que a gente pode ter um compromisso de que sim, os partidos da coligação vão ter representantes do governo, mas nós vamos depois definir por capacidade técnica quem serão os melhores. O partido A, B e C não necessariamente tenham que ter já pré-negociado ou um número pré-definido de ocupantes de cargos. Eu não me agrada muito essa linha, mas sim entendo que todos os partidos têm que estar representados. Então vamos escolher os melhores entre os partidos e colocar nos cargos. Ou seja, o senhor é o homem que vai dar espaço para quem tiver méritos. Esse seria o critério. Obviamente. A meritocracia. Meritocracia, mas por outro lado a gente tem que ter um reconhecimento de que todos os partidos aliados tenham que estar representados no governo. Até para ter essa pluralidade de ideias e de objetivos, né? O senhor está aposentado, veio de uma grande empresa, está entrando no mundo da política, na qual seu pai já fez parte, né? Inclusive, como eu citei no início, sendo presidente do Legislativo Municipal aqui de Horizontina. Nesse tempo que o senhor já está na política, e me perdoe fazer essa pergunta, já se decepcionou com alguém? Não, especificamente com uma pessoa ou outra, não. O que eu tenho é aprendido que muitas vezes o que a gente combina na política não é exatamente o que acontece. O que é natural, porque as coisas são dinâmicas e mudam. Diferentemente de uma empresa, onde a gente estabelece um objetivo e todo mundo vai atrás daquele objetivo. Na política são vários objetivos e às vezes eu aprendi com isso já, a gente precisa repensar aquilo que a gente tinha como verdade, porque 2 mais 2 às vezes não é 4 na política, porque tem ações ou fatos em paralelo que às vezes a gente nem sabe. Então, acho que sim, a política a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade nesse sentido do que na iniciativa privada, mas eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso até como uma oportunidade para a gente aprender, ser um pouco mais democrático nas coisas. O senhor fala de uma forma bastante figurada quando a gente fala da honestidade alheia, né? O senhor é gentil, como sempre, né? Essa gentileza faz parte do senhor. Mas o político tem a mania de não ter palavras, né? De não manter a palavra. Político, o senhor não é um político, o senhor está entrando na política. Né? Muita gente diz assim, eu não gosto de política. Mas, na verdade, o que causa uma imagem negativa à política são alguns políticos. Né? São alguns políticos, e não a política em si. A política é maravilhosa, você poder escolher alguém para ser o representante do município, do estado, do país, você poder se candidatar, tudo bem, né? Que uma candidatura avulsa seria legal se você não precisasse de um partido, né? Porque se fosse inteiro seria melhor, né? Uma candidatura avulsa seria melhor, mas precisa de um partido. O senhor se propôs a isso, mas a palavra, pelo que a gente pode sentir aqui nessa entrevista, vai ser algo que o senhor irá valorizar muito nessa sua pré-campanha. Sem dúvida, eu acho que isso é do ser humano, né? Eu sei que tem desvios e tal, mas é muito importante que a gente tenha um time alinhado, que tenha uma boa performance, que tenha
comprometimento, palavra, acho que essas coisas assim. Obviamente que às vezes algum deslize e tal é tolerável, porque não é má fé, mas má fé é algo que acho que não tem espaço para a gente compor um time. Como o senhor analisa hoje a política de Horizontina, ou a política de Horizontina dos últimos, vamos dizer assim, dos últimos 4 anos? Eu acho que nós tivemos momentos interessantes na política nesses últimos anos. Acho que tem sido um governo bom. Obviamente, sempre tem oportunidades para melhoria, mas eu acho que nós temos tido bons governos em Horizontina. Se olharmos e compararmos com outros municípios, Horizontina tem despontado com bons representantes, eu acho. Para a cidade de Horizontina, o senhor agora colocando seu nome como pré-candidato e vai aí para uma pré-campanha, depois uma campanha, vem a eleição em si no dia 6 de outubro, para a cidade de Horizontina. O senhor disse que a gestão até agora, nessas gestões que passaram aqui, foram boas, que podiam ter melhorado. Em que sentido poderiam ter melhorado? Tenho a impressão que alguns pontos assim poderiam ter um pouco mais de atenção. A agricultura é um que eu tenho ouvido, que o pessoal tem falado que faltou um pouco de suporte. Questão dos funcionários públicos também eu tenho ouvido, mas o que eu falo aqui é uma amostragem muito pequena, porque a amostragem tem um número mínimo para valer estatisticamente. Então são comentários que eu tenho ouvido e que são oportunidades. E que também, como eu disse antes, ninguém é perfeito e consegue atender tudo. Então, eu tenho ouvido a agricultura, tenho ouvido a questão do funcionalismo público, existem algumas controvérsias com relação à educação, o método, enfim. Mas, de novo, no geral, eu avalio como bom o governo, com essas coisas pontuais que eu ouço, mas que eu não consigo opinar, porque eu não tenho, assim, o conhecimento, eu não estou lá dentro da educação, eu não estou lá na agricultura para poder dizer, não, isso aqui que está faltando. Agora eu preciso me conectar mais com esse pessoal aqui e entender melhor o que eles estão dizendo que podia ser melhor. Mas para o senhor tomar a decisão de colocar o seu nome como pré-candidato, obviamente que algo o instigou, além do que nós já falamos aqui, para dar esse novo passo na sua vida. Primeiro, o nosso partido gostaria que tivesse um candidato para fortalecer o partido. Nosso partido sempre foi, sempre não, mas de certa forma coadjuvante, já teve a oportunidade também de estar mais exposto, mas primeiro foi esse o motivo. O segundo, de que esses anos de iniciativa privada, de estabelecer metas, trabalhar com pessoas, não só internamente, mas externamente, fornecedores, clientes, etc., me trouxe assim uma certa bagagem que eu imagino que possa ser interessante para o poder público também trazer esse conhecimento. E me acho assim em condições de contribuir, obviamente, com um time de secretários bem capaz, com um vice-prefeito atuante, com o poder legislativo, quem sabe, vamos ver como se compõe, mas trabalhando em harmonia. Então, acho que construindo essas condições e trazendo um pouco dessa experiência do privado para dentro do público, eu acho que pode dar uma composição bem interessante. Com relação, Sr. Vladimir Ames, aos seus amigos, nossa reportagem tem algumas informações que não vêm ao caso aqui nessa entrevista, mas sabemos que o senhor é um homem de fortes amizades no município de Horizontina e que estavam no seu partido, né, e que hoje já não estão mais no seu partido, e o senhor então está no partido em que era antes, que tinha essas amizades antes do partido. O senhor conversou com esses seus amigos, porque a política é um vendaval, não sei se o senhor concorda.
A política é um vendaval que vem, passa e ela deixa ou um rastro de destruição ou um rastro de renovação. A política é esse tipo de vendaval. Não sei se o senhor concorda nessa analogia que eu faço. Mas, para evitar que a política passe por sua vida, passe aqui com o seu nome como pré-candidato a prefeito e deixe depois alguma coisa que esteja distorcida. O senhor conversou com esses seus amigos, essas suas amizades, para dizer, olha, eu sou um pré-candidato, mas que a política não cause influências nas nossas amizades, nos nossos respeitos. Sem dúvida. Quando houveram essas situações, eu prontamente fui conversar com essas pessoas, meus amigos, de antes e de agora, sem nenhum problema. Acho que foram, assim, alguns momentos tensos de discussão no partido e que acabaram causando alguns mal-entendidos, etc., que tenho certeza estão superados nesse momento, não tem mais nada de resquício dessa situação. Continuo amigo deles, já fomos viajar juntos, já estive na casa deles, já tivemos juntos em outros momentos, tudo superado, não vejo que sobrou nenhum resquício daquele episódio, e que é normal da política. Se você olhar por aí, vai ver que tem outros acontecimentos, porque tem interesses na política que, para um lado, tem alguns, para o outro tem outros, e conciliar isso é uma atividade ou é uma situação difícil, né? E as pessoas, então, decidem por sair ou por se afastar, coisa do tipo, isso é natural. Mas não existe nenhum resquício mais desse tipo dessa situação. Está tudo superado. Então o senhor vai para uma pré-campanha e futuramente uma campanha, tranquilo, que após passar todo esse período, as suas amizades estarão ali intactas. Continuam intactas, não tenho nenhum problema com isso. Temos tido boas conversas depois disso. Já tem me aconselhado do que acho que dá para fazer, o que não dá. Está tudo certo. Sr. Vladimir Ames, muito obrigado pela entrevista aqui ao Lupo Notícias, a minha reportagem Silvio Brasil. Eu deixo espaço agora para o senhor falar o que o senhor desejar para a comunidade de Horizontina, para os partidos políticos de Horizontina. O senhor fique à vontade para falar o que o senhor desejar, tem esse espaço livre aqui na nossa reportagem. Olha, eu gostaria de deixar claro que eu não quero ocupar nenhum espaço de outras pessoas. Eu estou aqui para contribuir, estou aqui para fazer as alianças que acharem que têm que serem feitas, e o meu objetivo maior é trabalhar por Horizontina, emprestar um pouco daquilo que eu aprendi na iniciativa privada depois de tantos anos, para também trazer um pouco disso para a atividade pública. E se eu puder ter essa oportunidade de trabalhar na iniciativa, no poder público, quero sair de lá com a cabeça erguida, com o funcionalismo público meus aliados, com a comunidade minha aliada, e numa boa. Não tenho objetivo nenhum de ir para lá para arrumar nenhum tipo de desavença ou coisa do tipo. Como eu falei, quero contribuir com o que eu aprendi, trazer para o poder público e talvez conseguir ainda mais eficácia na aplicação dos recursos, no tratamento com as pessoas, com o funcionalismo, com os munícipes de Horizontina. Esse é meu objetivo. Pergunta-chave para encerrar. Pergunta-chave para encerrar. Aquele velho ditado, me digas com quem andas que eu te direi quem és. Será um fato importante a ser analisado pelo senhor? Sempre foi e sempre será, eu acho que sim. Não que a gente precise excluir ninguém, mas a gente precisa... Tem alguns requisitos, como eu comentei antes em outras respostas que lhe dei, que austeridade é uma palavra que precisa estar presente sempre todos os momentos na vida pública, na vida privada, por onde a gente andar.
Vladimir José Rames, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, obrigado mesmo. Me sinto aqui feliz em ter esta oportunidade de entrevistá-lo na sua casa, num período tão importante como é este agora, porque todos os municípios do Brasil estarão indo às urnas no dia 6 de outubro, escolher seus representantes com uma esperança através do voto. O voto representa a esperança. Que essa esperança seja da maioria, que seja feita uma boa escolha. As disputas ocorrerão normalmente, né? Ocorrerão as campanhas, onde uns estarão preocupados em apresentar projetos, outros preocupados em tentar atingir o adversário. Com certeza com o senhor isso não vai acontecer pela sua integridade, pelo seu caráter, a gente sabe disso, então que a sua pré-campanha e a sua campanha seja a melhor possível dentro desse seu novo desafio na política. Muito obrigado pela oportunidade, Silvio. É um prazer conversar contigo, recebê-lo aqui na minha casa. Foi uma conversa muito amistosa, muito legal. Espero ter conseguido deixar um pouco da minha mensagem para a comunidade horizontina e estamos nos preparando para, caso o povo horizontinense escolher o nosso nome, fazer o melhor de nós para a comunidade horizontina. Muito obrigado. Política, este é o nosso compromisso.